Olá, seja bem-vindos ao canal Orações Imediatas para diversas finalidades. Hoje trago para vocês uma poderosa oração de Santa Rita de Cássia dos Impossíveis, para pedir qualquer graça em momentos de desespero. Peça com fé e confiança que você conseguirá. Porque quanto mais você rezar, mais força sua oração terá. Então orem comigo. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação.
Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados,
auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente,
abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça
de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito, confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça, de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito, confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça, de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito, confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça, de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda,
socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária,
peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida,
Consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração.
Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor?
Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai,
intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém.
Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito.
confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa do Impossível, advogada primeira dos casos desesperados, auxílio no último momento da vida, consolo na dor e íris na esperança nas terríveis provas que nos arrastam às margens do desespero e do delito. Confiando inteiramente no vosso poder, recorro a vós neste caso desesperado que, inesperadamente, abateu-se sobre o meu agoniado coração. Dizei, amada Santa, não quereis ajudar-me nesta circunstância tão difícil? Negar-me-eis o consolo neste momento? Será possível que trastes de mim vosso olhar e que vossa piedade não se compadeça de um coração tão provado pela dor? Vós sabeis muito bem, conheceis perfeitamente o que quer dizer um martírio de coração. Muito amada Santa, pelas atrozes dores que vós sofrestes, pelas amargas lágrimas que derramastes, ó, vinde em minha ajuda, socorrei-me. Rogai, intercedei e insiste por mim, até o coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação. Alcançai-me a graça que ardorosamente desejo, e que, acreditando para mim necessária, peço com tanto fervor. Amém.